Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Como valorizar seu imóvel em até 30% através de um processo de regularização. Primeira coisa é importante a gente entender o que é um processo de regularização. Não existe um processo que chama regularização. Existem algumas medidas que visam regularizar a documentação do seu imóvel. E essas medidas elas podem ser inúmeras. Geralmente, uma retificação de área, uma ação de uso capião, um inventário, uma ação de divisão, uma ação de extinção de condomínio, ou enfim, qualquer medida que vá mexer com a documentação do seu imóvel. E o que é importante a gente saber por que vai valorizar, né? Hoje, se a gente tem um imóvel que não está no nosso nome, mas está num contrato, ou comprou, deixou de fazer algum procedimento que deveria ser feito, isso automaticamente desvaloriza. E eu quero dar um exemplo aqui para vocês de uma situação prática mesmo, que aconteceu com uma cliente que chegou até o nosso escritório essa semana e aconteceu o seguinte: lá atrás, ela com o marido, mais o pai e a mãe, compraram uma casa. Uma casa muito boa, uma casa grande, e isso foi lá em meados de 1990, e elas compraram no seguinte sentido: essa casa pertencia a duas pessoas, marido e mulher, e pertencia, quando eu digo, é no cartório, lá registrado estava no nome deles. E aí, essas duas pessoas faleceram, deixaram 10 herdeiros. E esses 10 herdeiros foi quem vendeu para essa cliente. Só que eles venderam antes de fazer um inventário. E essa venda, por si só, ela se chama uma cessão de direitos hereditários, só que ela tem uma forma de ser feita. Ela não pode ser feita por um contrato de gaveta, né? E esse é um problema muito sério, porque a lei, né, quando ela exige, ela não dá abertura para que a gente faça alguma exceção para ser feito por contrato, né? Então a pessoa não quer gastar para fazer uma escritura pública, faz um contrato que é um pouco mais barato. É aquela velha história que o barato sai caro. E então, o que aconteceu? Fizeram um contrato de cessão de direitos através um contrato particular que não daria registro, não daria para fazer nada com aquele contrato. Eles só acharam que compraram esse imóvel através desse contrato. E, e essa situação se perdurou ao longo de todos esses anos, até 2025, até que chegaram efetivamente na seguinte situação. Ao longo de mais de 30 anos, houve um divórcio, houve falecimento e alguns irmãos, alguns herdeiros ali faleceram, e então tudo isso se complicou muito, né? Porque se na época tivessem feito o documento correto para passar a escritura efetivamente, terminar o inventário daquelas duas pessoas que são os verdadeiros donos daquele imóvel, hoje eles não teriam que estar fazendo um processo de uso capião. Então, qual é o objetivo, né? Eles me procuraram para vender esse imóvel. Eles precisavam regularizar para vender. E aí eu perguntei, por quanto vocês estão vendendo? Ah, por tanto. E por quanto vocês querem vender? Por X. E quando eles me falaram, eu falei, meu Deus, está acontecendo uma situação aqui típica de desvalorização. Se vocês não fizerem esse procedimento da uso capião, esse imóvel vai ser vendido por menos de vai ter uma desvalorização de 30%. Então eu estou contando aqui para vocês um caso prático e real, né, obviamente sem citar nomes e afins, mas num contexto geral, é essa situação que aconteceu aqui recentemente, essa semana. Essa cliente vendeu esse imóvel, efetivamente, um imóvel que poderia valer muito mais, pelo menos 30% a mais, e não foi vendido. Então,
A ação de uso capião, uma retificação diária, uma ação divisória, organizar toda essa documentação, oficializar isso em cartório, isso vai efetivamente valorizar o valor do seu imóvel, o valor de venda, o valor de mercado do seu imóvel. E isso a gente sabe, um imóvel ele nunca desvaloriza. Quando que ele desvaloriza? Normalmente, quando não se tem a documentação correta, ou quando está faltando alguma questão técnica da construção, alguma questão técnica de metragem do terreno, ou você não tem a documentação correta lá no cartório. Então, tem que ficar ligado nisso, não dá para deixar um imóvel no contrato de gaveta, não dá para achar que tem um cadastro na prefeitura e tá tudo certo, o imóvel é seu e que nunca aconteceu nada há mais de 30, 40 anos que você mora ali, porque isso não passa segurança jurídica. Então, além de desvalorizar, você dificulta o processo da venda, porque nenhum banco, nenhuma instituição bancária vai pegar esse imóvel para fazer um financiamento. E hoje a gente sabe que a maioria dos brasileiros, ao comprar um imóvel, vai financiar grande parte do valor. Então, você, além de tudo, diminui as chances de venda, né? Um corretor de imóveis, por exemplo, nem poderia vender um imóvel que não está 100% regularizado. Isso não é permitido. Então, quando a gente trata de documentação imobiliária, documentação de um imóvel, de um terreno, uma casa, uma chácara, uma fazenda, não dá para a gente deixar, né, só no contrato de compra e venda, ou só na inscrição do IPTU, ou se for um imóvel rural, na inscrição lá na Receita Federal, do ITR, tá no INCRA e achar que está tudo certo, porque não está. E tudo isso vai inviabilizar uma venda, vai desvalorizar efetivamente o seu imóvel. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.